Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, e esse vídeo aqui eu estou tratando como um vídeo especial. Por quê? Porque ele reúne os conceitos de limite, mas não só isso. Ele aplica esse conceito de limite em uma situação que é uma situação prática. Vamos colocar assim, prática e didática. Pode ser prática e não real, mas prática, porque a gente vai ver a questão de vazão, a questão de contaminação da água e por aí vai. E também entra com um tipo de análise que eu acho uma ferramenta incrível que se chama análise dimensional. Então, beleza, eu não vou ficar falando tanta coisa aqui não, vamos direto para a questão e eu espero que essa resolução seja mais uma resolução útil para o teu estudo. Vamos lá? Vamos a ela? Então, aqui na leitura da questão, nós temos aqui, ó, um tanque contém 5.000 litros de água pura. Água salgada, contendo 30 gramas de sal por litro de água, é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. Vamos aqui dar uma paradinha só para que a gente entenda uma determinada coisa. Note a situação e tente realizar essa situação. Você tem um tanque, esse tanque está preenchido com 5.000 litros de água pura, sem índice de salinização, não está contaminada, mas por algum motivo você resolveu bombear água que está com sal para dentro desse tanque. Obviamente, uma coisa que vai acontecer é aumentar o volume de líquido dentro do tanque. Lógico, você está bombeando água a uma determinada vazão para dentro desse tanque, mas não só isso. Você está acrescentando sal a essa mistura, beleza? Então, a concentração de sal dentro da água que está sendo bombeada é de 30 gramas por litro de água, mas observe, quando entra lá dentro do tanque, ou melhor, entra dentro não, né? Quando entra no tanque, essa concentração diminui, obviamente diminui. Por quê? Porque já tem 5.000 litros de água lá dentro e esses 5.000 litros de água está livre de sal. Então é importante que você realize isso antes de partir para resolver a questão em si, beleza? Espero que tenha ficado clara aí essa parte da leitura. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte, mostre que... Então, aqui, ó, mostre que a concentração de sal depois de T minutos em grama por litro é dado por C de T igual a 30T dividido por 200 mais T. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar esse C de T aqui só para a gente fixar na mente que nós temos que chegar, depois do nosso estudo, nós temos que chegar a essa lei. 200 mais T. E também observar que a unidade de medida é grama por litro. Eu vou usar o L minúsculo, ok? E veja, aqui é de concentração de sal. Não significa, assim, que tem... Está ligado ao volume de água, obviamente, mas nós estamos dando foco aqui à concentração de sal. E essa concentração, grama por litro. Beleza? Ok. Agora, vamos pegar algumas informações que são informações muito, mas muito importantes mesmo. Primeira informação, a concentração de sal dessa água que está sendo bombeada para dentro do reservatório, do tanque. E vamos colocar ela bem aqui, ó. Então eu tenho essa concentração dessa água que está sendo bombeada de 30 gramas por litro. Ok? Uma outra informação, a vazão, a taxa de bombeamento dessa água. 25 litros por minuto. E ele até faz uma ressalva, né, que o tempo é em minutos. Ok, esse T aqui é em minutos. Beleza, agora vamos pensar numa coisa. Por exemplo, vamos pegar aqui esse 30 gramas por litro, não é? Que é a concentração da água que está sendo injetada lá no tanque que já tem 5.000 litros de água. Beleza. Esse 30 não é à toa que aqui tem 30, tá? Tem a ver com esse 30 aqui. Porém, vamos pensar aqui numa coisa que vem a partir dessa vazão. Se eu multiplicar a vazão 25, que está em litro por minuto, ou melhor, por um tempo que está em minuto,
eu acho que fica bem tranquilo de você entender que isso aqui vai dar 25T litros. Ok? Por que litros? Porque litro por minuto vezes minuto, minuto vai cair com minuto, eu vou ficar só litros. E por que é que eu estou falando nisso aqui? Porque note o seguinte, eu quero que a concentração seja dada em grama por litro. Olha, eu já tenho algo aqui que está aqui em dimensão adequada. Porém, eu quero abrir aqui um adendo. Qual é o volume que eu vou ter? Então, eu vou chamar de V esse volume, que eu vou ter no tanque depois de T minutos. Bom, eu tinha 5.000 litros. Só que está entrando a uma vazão de 25T. Desculpa, uma vazão de 25 litros por minuto durante T minutos, uma quantidade em litros de água que é 25T, que a gente está vendo aqui, ó. Ou seja, o volume no tanque vai crescendo de acordo com essa quantidade, essa lei aqui, ó. Então, o volume está crescendo com essa lei, ok? Que a gente pode muito bem trabalhar um pouco e simplificar esse tipo de sentença, mas eu não vou fazer isso agora de forma proposital. Eu vou pensar numa outra coisa, que é o seguinte. Quando a gente está procurando a concentração de sal, não é grama por litro, então tem que ter uma massa de sal dentro para poder ser diluída no volume. E isso é o que dá a concentração, grama por litro. Então, qual será essa massa de sal? Bom, eu sei que está entrando 30 gramas por litro de sal. E eu sei que o que está entrando nesse tanque é 25T litros. Eu acho que fica claro isso aqui. Então, eu vou ter uma massa resultante de 30 vezes 25T em gramas. Então, note, eu nem coloquei aqui, mas deveria ter colocado, que esse volume aqui está em litros. Ou seja, e alguém pode perguntar nesse momento, Luísa, já multiplica aqui, 30 vezes 25, vai dar 750T. Não vou fazer isso agora porque a gente não vai precisar fazer essa multiplicação, e você vai perceber isso. Mas quando a gente dividir a massa de sal que estará no tanque pelo volume de água que estará no tanque, eu vou ter exatamente o C de T. E é isso que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar esse dado aqui de cima, vou juntar com esse dado e vou compor o meu C de T, fazendo a massa de sal em gramas dividido pelo volume de água em litros. Quando eu faço isso, eu vou obter, obviamente, aí tá visual, eu vou obter isso aqui, ó, 30 vezes 25T dividido por 5.000 mais 25T. Por que eu não multipliquei? Porque eu posso colocar 25 em evidência aqui, ó. Então vai ficar como, né? C de T igual a 30 vezes 25T sobre 200 mais T vezes 25. Olha que coisa legal. Corto o 25 com o 25 e eu obtenho aqui o C de T de acordo com aquilo que a questão já havia me apresentado. 30T sobre 200 mais T. E isso em quê? Grama por litro. Isso é o que eu chamo de usar a dimensão das grandezas, a unidade de medida das grandezas, para fazer uma análise. É isso que eu chamo de análise dimensional. E você veja o quanto isso torna clara a resolução e mais didática essa resolução, com mais lógica. Beleza? Mas vamos aqui para o item B. O item A já foi vencido. Agora vamos para o item B. No item B ele diz o seguinte, o que acontece com essa concentração, ou seja, com o C de T, se o T tender a um número muito grande, tender a infinito. Beleza, então, ó, vou inclusive me aproveitar aqui do que eu já fiz em termos de equacionamento do C de T.
e vou aplicar no C de T o limite requerido aí pela questão. Então eu vou colocar aqui, ó. Opa, desculpa. Vou colocar aqui, ó. Limite quando t tende a infinito. É mais infinito, mas eu vou colocar infinito aqui. E aqui eu vou usar uma dica que eu já dei em uma outra questão anterior, que é o seguinte. Quando eu faço isso, quando eu aplico o limite, eu posso simplesmente, eu até vou botar igual aqui, tá? Eu posso simplesmente ver o seguinte, olha, como t está tendendo a infinito, então 30t é um determinado número, óbvio, mas aqui embaixo eu vou escrever só t. E por que só t? Porque como t tende a um valor muito grande, o 200 passa a ser infinitesimal, insignificante frente ao tamanho do t. Então eu reduzo, uma vez aplicado o limite, sem substituir o valor infinito, obviamente, eu chego a essa expressão mais simplificada para o comportamento da concentração de sal quando o tempo cresce muito. Isso me possibilita, obviamente, a simplificar pelo tempo e encontrar 30 gramas por litro, beleza? Que é a resposta do nosso gabarito apresentado na lista de exercício de uma aluna minha lá da USP, que faz engenharia química. Beleza? Assim a gente bate o gabarito. Infelizmente a letra A não tinha a solução, porque era uma prova, não é? Era aqui uma prova, a gente tinha que provar que dava essa 30t sobre 200 mais t, mas o 30 aqui fica gabaritado e a gente passa a entender que o conceito de limite ele pode e deve ser aplicado em situações que são situações práticas. Aqui pode ser no campo mais didático, menos real e mais didático, mas eu acho que dá uma luz a respeito de, sim, o conceito de limite ele não é efêmero, ele não é algo assim que é não palpável, ele pode vir sim, principalmente na formação do engenheiro, ele pode vir para um âmbito muito palpável. Eu espero que essa resolução tenha feito sentido para você, que você tenha gostado e que ela vire aí também ferramenta no desenrolar dos teus estudos. Deixa aí o seu like, se não está inscrito no canal, me dá essa força, se inscreve no canal, compartilha com quem você conhece e deixa o seu comentário. Vamos trocar ideia sobre limites, porque é um assunto bastante interessante. Um forte abraço, bons estudos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!